Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de fluidodinâmica computacional aplicada a processos químicos, com a aula 7. E nesta aula nós daremos início à introdução do uso do software ANSYS, tá certo? Para aprender e trabalhar escoamentos em sistemas em 3 dimensões, tá certo? E trabalharemos também alguns conceitos e passos introdutórios do software com um estudo de caso de escoamento em duto de seção transversal circular. Beleza? Bom, vamos lá. Antes da gente iniciar, só retomando aqui, que com relação às aulas anteriores, nós finalizamos e fechamos, então, a parte de modelagem e uso de equações de governança para conseguir desenvolver modelos das equações fenomenológicas dos sistemas nos quais nós abordamos, tá certo? E nós vimos as aplicações em diversos tipos de sistemas, com as equações de Navier-Stokes, equações de transferência de calor e, por último, na aula anterior, então, sistemas com transferência de massa. Tá vendo que é uma analogia entre as equações que pode ser trabalhada, e também eu mostrei ali para vocês algumas aplicações, em específico do uso do perfil de sistemas em que existe a transferência de massa, tá certo? Aí fizemos a modelagem e a simulação ali em Python para um sistema 1D, e deixei também como atividade para vocês, posteriormente, a simulação em 2D, partindo do mesmo princípio, usando a analogia da equação que nós trabalhamos lá na transferência de calor. Beleza? Então, espero ali que vocês tenham conseguido desenvolver as equações e trabalhado então com o uso lá também da diferenciação, considerando o fluxo do sistema para convecção e difusão em um sistema com transferência de massa. Tá? E a partir da aula de hoje, então, como eu comentei, nós trabalharemos com o software ANSYS, tá? Já aumentando aí as nossas possibilidades e capacidades, que é um software que possui então já toda a modelagem, equacionamento, sistema de construção de malhas, de mesh, para sistemas mais complexos em 3D, considerando mais parâmetros e considerando então sistemas mais robustos, tá bem? E aí nós veremos os primeiros passos do uso do ANSYS para uma simulação em CFD, tá? Então, uma simulação de fluidodinâmica computacional, trabalhando as equações de governança, trabalhando num sistema de escoamento visando a análise de perfis de temperatura, concentração, velocidade, pressão, com essa abordagem de fluidodinâmica, beleza? E lá, ao final da aula, a gente vai trabalhar aqui um exemplo simples, só para vocês já irem se familiarizando também com o software, com relação ao escoamento em um duto de seção circular, considerando ali as 3 dimensões, nesse caso, então, direção radial, axial e angular, tá? Não que vai haver variação nos 3 sentidos, mas para vocês verem como a gente constrói uma geometria que pode ser posteriormente trabalhada, então, nas dimensões que nós propusemos aqui para fazer uma análise de escoamento com relação, por enquanto, a um escoamento laminar. Bem, inicialmente, então, o software ANSYS é um software utilizado para simulação em diversas áreas da engenharia, também não específico na engenharia química, ele é utilizado, por exemplo, na engenharia civil para análise de estruturas, na engenharia elétrica para análise de sistemas eletromagnéticos, tá? Ou mesmo na engenharia de robótica, engenharia de automação. Também para análise de fluidodinâmica, e nesse caso a abordagem vem justamente aqui para nós, para engenharia química e também para engenharia mecânica, tá certo? E também análise de sistemas multifísicos aí, indo também para a área da física, de algumas aplicações um pouco mais específicas que trabalham também conceitos e análises moleculares, interações de fluidos em uma ordem um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, tá? E já abordei lá nas aulas iniciais, mostrei para vocês algumas aplicações do ANSYS, vocês já leram artigos, já apresentaram no seminário, então vocês já têm uma noção aí que a capacidade do software vem justamente para facilitar o uso da nossa modelagem, construção de geometria, construção de malhas e, por fim, solução das equações que nós obtemos como equações diferenciais, que buscamos simplificar um sistema de equações algébricas representadas pelos pontos da malha de um sistema em que abordamos ele na forma de volumes finitos, tá? Então, nosso foco aqui no uso da engenharia química vai ser para modelagem e simulação de sistemas considerando escoamento, envolvendo aí os fenômenos de transporte que vocês já conhecem, transferência de momento, transferência de calor e transferência de massa, assim como suas diversas formas de transferência, convecção, difusão, análise dinâmica, quando a gente tem uma variação em relação ao tempo, né? Lá ao final também quero tentar trabalhar um sistema com reação química, então a gente vai trabalhar
em diferentes aspectos isso, tá legal? Bem, inicialmente, então já deixei a instrução para vocês nas primeiras aulas, mas eu peço então que vocês acessem, pode ser pelo link aqui que eu disponibilizei nessa aula, né, o site da ANSYS, para fazer o download lá do software para a versão de estudante, tá? Que é uma versão que a gente tem a licença para trabalhar aqui a nível, né, acadêmico e que já é suficiente para os estudos de caso que a gente vai trabalhar e desenvolver, e que ele também acaba sendo bem útil e já contemplando muitas funcionalidades legais. Então, vocês baixem e instalem a última versão aí do software seguindo a instalação padrão sugerida no processo de instalação, tá? Pode baixar a versão mais recente, 2024 ou 2023, né, Release 2 ou 2024 Release 1. E aí vocês vão ver que, né, pode ser que uma coisinha ou outra esteja diferente. Eu mesmo estou acostumado com a versão 2023, tá? Mas na versão 2024 tem provavelmente as mesmas funcionalidades, talvez uma coisinha aqui e ali que mude de lugar, só você tem que se atentar com relação a como é feito, mas são alterações mínimas, ok? Então, baixem, tenham aí paciência também, porque é um software pesado para baixar, para instalar. E aí, uma vez que ele estiver instalado certinho no computador, a gente vai conseguir trabalhar aqui os exemplos da aula, se não com o computador de vocês, com o computador também do laboratório, onde a gente desenvolve as aulas. Bom, então inicialmente eu vou mostrar aqui uma sequência e uma ordem geral dos passos utilizados para uma simulação em CFD com o software ANSYS, tá certo? Já mostrando aqui para vocês que quando nós instalamos o ANSYS, na verdade a gente instala um pacote de diversas aplicações, tá? Diversos suplementos ali que o software traz, porque cada um tem ali o seu propósito para o que a gente busca como aplicação, tá? As duas aplicações principais que nós trabalharemos serão então o Workbench, que é a aplicação para o desenvolvimento e construção da geometria do sistema para o qual nós faremos a simulação, tá? Então, para construir ali o nosso duto de escoamento, o nosso reator, o nosso trocador de calor, então, para fazer a modelagem 3D do sistema, tá bem? E o próprio Workbench hoje traz dois ambientes e interfaces de modelagem. Nós podemos trabalhar e utilizar tanto o Space Claim para essa modelagem 3D, quanto o Design Modeler, tá? A gente vai tentar trabalhar ali com os dois para vocês entenderem, mas os dois têm ali os mesmos propósitos, assim como o ANSYS também permite você importar a sua geometria de outros softwares de CAD, tá certo? Então, nós podemos importar lá do Plant 3D, lá também do Blender ou mesmo do Inventor. Então, nós temos outros softwares que fazem a modelagem, que desde que a gente exporte, salve lá no formato certinho, importe aqui no ANSYS, no Workbench, a gente pode trabalhar com a geometria construída lá, tá? Eu conversei com o professor Felipe e a gente vai tentar fazer aí um collab num vídeo mostrando como criar uma geometria lá no Inventor e depois usar essa geometria importando ela aqui no ANSYS para a gente trabalhar a simulação em CFD. Legal? Então a gente vai tentar usar diferentes caminhos aí para vocês aprenderem as possibilidades frente às ferramentas que talvez vocês já conheçam. Em seguida, nós temos a aplicação do Fluent, tá? Que é de fato, para nós aqui, a aplicação que vai fazer a simulação, tá? Dos nossos estudos de caso, porque ela traz então já a aplicação voltada para sistemas com fluidos e escoamento, tá? Então ela é utilizada aí para análise de sistemas mecânicos e também sistemas em que a fluidez, né, ao redor de um sistema estático, físico, né, de uma estrutura, e aí nós conseguimos construir uma malha a partir dessa geometria e com essa malha aplicar nossas equações de governança e definir então os nossos parâmetros para nossa simulação. Beleza? Então essas são as duas principais aplicações e as duas vão estar envolvidas aqui nessa configuração geral de passos que eu vou mostrar mais aqui abaixo. Tá? Então, quando a gente abrir lá o Workbench, a gente vai criar um caso, né, um arquivo para trabalhar, e esse arquivo ele vai conter essa sequência de etapas que estão mostradas aqui. Tá? A primeira etapa refere-se à aplicação, né, que nós estamos selecionando para fazer o uso do software, tá? Então aqui, por exemplo, está para estrutura estática, mas nós podemos selecionar Fluent, nós podemos selecionar várias outras aplicações. Normalmente nós trabalharemos com o Fluent como aplicação para a qual a gente seleciona o uso da nossa simulação.
Em seguida, nós podemos ter na Engineering Data, dependendo da aplicação, tá? Algumas não vão possuir isso aqui, a gente vai definir o material direto na geometria, mas você pode também selecionar o seu material da geometria que você está trabalhando, porque ele vai ter propriedades associadas, como densidade, calor específico, condutividade térmica, tá? Então, vai ser necessário ali para a gente ter uma ideia do material e, às vezes, considerar as suas propriedades. Também, né, o ambiente de criação da geometria, né, tá? Então, Geometry, aqui a gente vai construir a geometria. Normalmente a gente vai aqui clicar com o botão direito em cima se a gente não for importar de nenhum outro software. E ele vai permitir que nós, então, selecionemos ou Space Clay ou Design Modeler para criar a nossa geometria. Em seguida, o desenvolvimento e criação do modelo sobre a nossa geometria, que nós utilizaremos, então, para a criação do mesh, tá? Que vai ser a nossa malha, representando ali a intersecção pelos pontos de análise para os perfis das variáveis e propriedades que nós selecionarmos. Em seguida, o setup, onde nós vamos entrar com os nossos parâmetros para o nosso modelo criado, tá? As condições de contorno, as propriedades que nós conhecemos, o fluido que a gente vai trabalhar e assim por diante. Em seguida, nós vamos então, né, selecionar o método de solução aqui em Solution, definindo o número de iterações ou o tempo da nossa simulação, o tempo total, quais são os passos, qual vai ser o critério de convergência, tá? Qual método numérico ou método em relação ao tipo de modelo que nós temos. Nós temos, claro, já alguns padrões estabelecidos, mas a gente pode alterar isso buscando, às vezes, buscar uma melhor estabilidade para a nossa resposta e convergência da nossa simulação, tá legal? E por fim, a guia de resultados, tá? Em Results, aqui a gente pode fazer a nossa análise de resultados e verificar o nosso perfil, verificar os valores das propriedades em todos os pontos da nossa malha, criar animações que representam ali o nosso escoamento, tá? Então tem bastante coisa interessante que a gente vai estar tentando verificar aqui nos nossos resultados também, que é o que a gente busca, né? O que interessa ao final da simulação, tá bom? Bem, então, para vocês entenderem essas sequências, as etapas, hoje nós trabalharemos aí um estudo de caso, né, relativamente simples, mas que já utiliza várias configurações e vários requisitos ali de compreensão do software, tá? Então, nós vamos fazer a simulação de um fluido escoando, então, em um duto circular, de seção circular, considerando aí 3 dimensões, e para isso nós vamos passar pelas 3 etapas principais de uma simulação em CFD. Criação da geometria, tá? No caso aqui, nosso duto de escoamento, criação do mesh, a nossa malha, e para a qual nós verificaremos todos os pontos do perfil do que a gente deseja analisar. Nesse caso, é um escoamento, nós iremos analisar o perfil de velocidade que se estabelece dentro desse duto, e por fim, faremos a simulação para ter esse perfil de velocidade, ver como ele se estabelece nos pontos da nossa malha dentro do nosso sistema de escoamento, tá? Inicialmente aqui trabalharemos com escoamento laminar, tá? Sem considerar ainda um regime em turbulência, mas adiante nós conheceremos também alguns regimes de turbulência e vamos fazer algumas simulações também considerando esses regimes. Legal? Bom, então vamos lá para o software. Antes, todas essas etapas eu já vou gravar mostrando para vocês a criação dessa simulação direto no software, beleza? Então vamos lá, mãos à obra. Bom, então nós vamos buscar aqui a aplicação do Workbench, os aplicativos do nosso Windows, beleza? Então selecionando o Workbench, ele vai começar a carregar o software, abrir, tá certo? A primeira vez pode ser que demore um pouquinho. Aí ele vai criar aqui uma guia na qual nós podemos, do lado esquerdo, selecionar as nossas aplicações. Nós vamos selecionar a aplicação do tipo Fluent, tá? Flow, que é porque esse é o tipo de simulação que a gente vai desenvolver. E ele vai criar essa caixa, na qual nós vamos clicar com o botão direito sobre Geometry e selecionar, então, o Design Modeler para desenvolver a geometria da nossa simulação, tá? Vamos utilizar o Design Modeler na aula de hoje. Vamos lá em Units, lá em cima, primeiramente alterar para centímetros, que nós trabalharemos como unidade base na nossa simulação. Clicar aqui do lado esquerdo sobre plano XYZ, para abrir então as dimensões que vamos trabalhar. Vamos lá em Create, nas nossas formas mais comuns, buscar então a forma de um cilindro, tá certo? Clicar aqui sobre o cilindro para gerar esse cilindro. Tá? Ele vai deixar a gente editar aqui embaixo as dimensões, veja, tanto em X, em Y, quanto em Z, do nosso cilindro e também o raio dele,
tá? A gente está trabalhando com x, y, z porque o nosso escoamento será apenas axial, beleza? Então, vou colocar e definir um cilindro de 200 centímetros, tá? E vou deixar o padrão de 10 centímetros. Inicialmente, a nossa geometria ela fica meio transparente, então aqui em Operation, Edge Frozen, eu posso deixar ela mais, digamos assim, menos translúcida e mais sólida de fato para a gente enxergar. Agora eu vou clicar aqui, que é uma superfície com espessura, tá? E vou deixar essa espessura padrão ali também de 1 centímetro, certo? Bom, vou aplicar isso clicando em Generate, ali em cima onde tem o sinal do rainho, tá certo? E aí, então, ele vai permitir eu atualizar, na verdade, a minha geometria, o que eu criei do meu desenho, e vejam que eu posso mexer aqui do lado direito depois para visualizar, de acordo com o meu eixo, como que está a minha forma, o meu desenho montado do cilindro. Tá? Veja que eu tenho vários tipos de movimentação que eu posso ir clicando aqui em cima também na minha guia, de zoom para aproximar, para distanciar. Aqui nessas setinhas, né, de lados opostos eu posso girar. Aqui também nas setinhas para cima, para baixo, para um lado e para o outro, eu posso arrastar para a direita e para a esquerda. Então a gente tem que ir praticando para ir pegando o jeito dessas movimentações. Tá bom, vejam que eu posso clicar na minha geometria e verificar que eu tenho então uma geometria interna e uma geometria externa, tá? Como se fossem o que ele chama aí de 2 layers na nossa simulação. E eu vou deixar então pedir que vocês tentem movimentar e pratiquem um pouquinho nessas ferramentas de seleção e de movimentação da geometria, tá bom? Perceba que nós criamos uma geometria que está identificada aí como uma parte, né? One party, one body, tá? Então ele está considerando ainda como se fosse tudo um único corpo, tá? Como se fosse uma única peça na nossa simulação. Mas a gente sabe que para a prática, né? Na verdade, a parte externa é o nosso sólido, tá? A parte externa, então, é o nosso cilindro, nosso duto de escoamento, e a parte interna ela vai ser vazada, tá? Então, na parte interna a gente não vai mexer em termos assim de que seja algo rígido, a gente vai precisar editar aqui e dizer que o nosso cilindro ele é vazado e que ali a gente vai trabalhar o escoamento de um fluido, tá bom? Bem, então, para isso a gente precisa criar uma segunda parte, né, um segundo corpo para o software entender que o nosso cilindro é vazado e que a gente vai ter um escoamento ali dentro, tá bom? Bem, para isso nós podemos mexer aqui na ferramenta. Ó, passei um pouquinho, deixa eu voltar. Bom, para isso nós vamos então aqui em cima na nossa barra de ferramentas, tá certo? Buscar aqui no nosso menu de Tools, tá? De ferramentas. E aqui então nós vamos selecionar a opção Fill, tá? Vamos clicar na parte de dentro, tá certo? E vamos então atualizar, né? Generate novamente para dizer que a gente tem um preenchimento ali dentro, né? Que a gente está usando esse fio para preencher essa seção e aí ele vai se tornar duas partes, dois corpos. E aí clicamos com o botão direito e renomeamos a parte de dentro para fluido, tá? Bom, salvamos já aqui a nossa geometria, podem selecionar uma pasta no computador de vocês, só cuidado que eu peço, tá, pessoal, para não dar alguns erros que já vi acontecer em outras simulações aqui que eu trabalhei. Tentem não utilizar um caminho de diretório muito longo, tá, no computador de vocês, e tentem não colocar acento no nome das pastas que vocês estão trabalhando, tá, porque às vezes o software ele acaba distorcendo a, o caractere do acento, e aí na hora que ele vai puxar o nome, ele não bate com o acento, e aí começa a dar alguns erros, tá? Então tentem não usar acento, tentem não usar um diretório de caminho muito longo. Agora vamos aqui para o nosso Mesh, tá? Salvada a geometria, então clicamos duas vezes em Mesh, ele vai abrir aqui uma nova interface na qual nós podemos gerar o nosso Mesh. Veja que ele já importa automaticamente a geometria criada ali nesse estudo de caso de simulação, e aqui nós podemos simplesmente clicar em Generate e automaticamente ele cria um Mesh para a gente. Veja, então já tem ali uma configuração padrão para os tipos de geometria, se é um cilindro, se é uma figura retangular, se é uma esfera. E com isso ele cria um mesh
padrão, que nós podemos ir na opção ali Statistics ali embaixo para visualizar o número de pontos, a malha, mas vamos então criar elementos com espaçamento de 0,01 metro, tá? Editando ali em Element Size e também clicando novamente em Generate. Veja que ele atualiza o nosso mesh. Agora eu vou vir aqui na ferramenta de seleção de faces e vou dar um nome para cada uma das minhas faces, tá certo? Então, quando eu clico aqui naquela caixinha que eu tenho ali em cima e clico nos elementos da minha geometria, com o botão direito, ele tem a opção, então, de dar um nome para as nossas faces. E eu vou criar, então, as faces Inlet, Wall e Outlet, tá? Então, vejam aqui que nós vamos criar 3 faces em 3 seções, porque é o que a gente vai usar de referência depois lá no Fluent. Clicando em Name de Selections, ele vai mostrar para a gente Inlet, Wall e Outlet. Damos mais um refresh, né, um generate no nosso mesh, só para atualizar, ele vai dar essa mensagenzinha no canto inferior direito, e vamos salvar também o nosso mesh e fechar a nossa aplicação ali em File. Agora, em Setup, vamos rodar de fato o Fluent. Tá? Ele abre aqui uma janela inicial, que nós podemos escolher algumas opções de precisão dupla ou de configuração, mas podemos usar aqui o padrão hoje para o nosso exemplo. Nesse caso, né, então eu vou dar OK, e ele vai carregar a aplicação do Fluent. Tá? E aí, carregando essa aplicação, ele vai abrir mais um aplicativo que vai importar a nossa geometria, que vai importar o nosso mesh de tudo que está criado até aqui então, tá certo? E aí a gente vai trabalhar. Aqui eu precisei abrir 2 vezes, que a primeira vez que eu abri, eu tive aquele probleminha do diretório, né? Tive que atualizar e abrir novamente. E agora sim ele carregou aqui a aplicação do Fluent, em vez de que ele já importou, né, já entendendo um pouquinho ali da minha geometria e dando uma janela de opções que eu posso trabalhar. Nessa janela de opções, tá certo? Então aqui a gente vai configurar algumas questões, como nosso fluido de escoamento, como qual que vai ser essa velocidade do escoamento, onde está entrando, onde está saindo, tá certo? E aí automaticamente ele já vai entender, como a nossa análise é uma análise de perfil de velocidade, que ele vai buscar equações de governança que remetam a perfis de velocidade, ou seja, as equações de Navier-Stokes. Bom, então deixa eu passar aqui um pouquinho para a gente ver. Vamos clicar aqui em Gravity, selecionar que a gente tem ação de força gravitacional no sentido negativo do nosso eixo Y, tá no valor de menos 9,81 metros por segundo ao quadrado, aceleração gravitacional, que é algo que, caso a gente tenha um sistema aberto, precisa ser levado em consideração, tá bom? Bem, agora vamos aqui do lado esquerdo, né, buscar nos materiais, né, em Materials, definir o nosso fluido, tá? O sólido a gente vai manter o padrão, tá? Se eu não me engano que o padrão é alumínio, mas então pro fluido ele abre ali por padrão ar, tá? E a gente vai precisar alterar isso. Então vamos clicar aqui em Materials, vamos adicionar um novo material, né, Create ou Edit. Vamos buscar aqui em Fluent Database, para ver no banco de dados do Fluent o que ele oferece de possibilidades de fluidos para nós, tá? Nós podemos também definir um database, criar um fluido colocando suas propriedades, mas no nosso caso aqui, veja que ele traz vários fluidos de escoamento, nós vamos selecionar então a água líquida como nosso fluido de interesse, tá bom? Bem, então clicamos aqui em Water Liquid, tá certo? E selecionando o Water Liquid, vamos clicar, né, primeiramente ali em Copy, para fazer uma cópia desse fluido para trabalhar, e depois então Close, para a gente conseguir trabalhar com as propriedades da água. A gente vai pegar a densidade, o calor específico da água, né, nas unidades aqui do Sistema Internacional que a gente tem à disposição, tá? Então, Copy, Close, depois selecionamos aqui água líquida como fluido, né, do escoamento, tá? Ter certeza de que está selecionado a água, e em seguida Close, para voltar para a nossa janela de configurações do Fluent e deixar definido então que o nosso fluido de escoamento é água líquida, tá bom? Porque nós poderíamos ter a opção também de trabalhar com escoamento de vapor,
tá? E aí todas as propriedades mudam, densidade, viscosidade, aí nós selecionaríamos, né, água, vapor. Mas aqui nós trabalharemos com escoamento de água como nosso líquido de referência dentro da seção circular, ok? Bom, então, beleza, vamos seguir aqui nas nossas configurações. Agora, outra configuração que a gente vai acabar especificando, tá? Vamos aqui em Boundary Conditions, certo? E aqui a gente vai selecionar os elementos que nós nomeamos, tá? E que a gente vai acabar trabalhando, e alguns parâmetros que a gente quer estabelecer aqui dentro, tá? Então, primeiro aqui em Inlet, tá? Então, selecionamos Inlet, vamos vir aqui em Edit, e aqui a gente vai colocar, a gente tem a opção de colocar turbulência, caso nós tenhamos em regime com escoamento de turbulência, podemos colocar aqui algumas outras configurações, né? Pressão inicial, mas para a gente aqui hoje só vamos definir a velocidade de magnitude de 2 metros por segundo na entrada, tá? Então, como se fosse uma condição de contorno, mesmo que nossa água líquida está entrando no nosso escoamento a 2 metros por segundo, tá bom? Bem, veja aqui que em valores de referências temos propriedades, tá? E que a nossa seção do escoamento, né, para essa água com essa velocidade vai ser o fluido, tá? Então, em Reference Values, a gente vai definir isso, né, selecionando a zona de referência na entrada como sendo a seção vazada, a seção do fluido, tá? E que a gente não vai mexer com aquela seção sólida, bem? Bom, então vamos agora, né? Na verdade, a gente tem todas as configurações da nossa janela de simulação aqui no Fluent, tá vendo? Tanto Setup, Solution quanto Results. Então, aqui Initialization, vamos colocar então o nosso inlet como sendo algo que a gente quer computar para que ele busque a nossa velocidade, que é o perfil que a gente quer verificar e analisar. Vamos, né, ver aqui que para o sentido Z, justamente ele está com valor negativo, tá? Porque no sentido contrário de Z, a gente está escoando aqui da esquerda para a direita, né? Do nosso lado para o lado de profundidade, digamos assim. E que a gente vai fazer essa simulação e vai analisar ela sob esse sentido de escoamento de fato, bom? Bem, então deixa eu ver aqui, definição de animação, isso aqui a gente vai acabar vendo depois, tá? Primeiro a gente vai rodar a simulação, tá? Primeiro a gente vai resolver todo o perfil dentro do mesh que a gente criou, tendo a velocidade em cada ponto. E aí, no final, depois que a gente construir esse perfil pela nossa solução, nós iremos, de fato, buscar uma animação para ver o formato de partículas desse escoamento, tá? É só uma outra forma de ver a solução, tá? Não é nada assim que vai impactar no perfil, no que a gente obteve, tá? Bom, vamos aqui então em Pathlines, em resultados, e a gente vai definir aqui alguns pontos importantes para a nossa simulação. Vamos selecionar Inlet, Outlet e Wall, porque todos essas superfícies que nós criamos e geramos vão estar envolvidas aqui na nossa simulação. A gente vai estar analisando a velocidade no inlet, na entrada, a velocidade com relação à parede, tá certo? Vamos selecionar o vetor magnitude de velocidade como variável de interesse e também a gente quer descobrir a velocidade lá no final. Então, por isso, selecionamos Outlet também, tá? E claro, quando a gente seleciona o Wall, ele vai daí para a gente considerar ali uma certa rugosidade para o nosso material, para o alumínio, e considerar o atrito com aquela região, fora a tensão de cisalhamento sobre todas as camadas que nós temos no mesh do nosso perfil que escoa, tá? Então vejam, quando a gente seleciona aqui tudo e clicamos aqui em Save, ele já pega todos os pontos da malha para mostrar para a gente. A gente pode aqui em Pulse, né, dar um clique para ver brevemente como ele vai analisar essa malha do sentido da entrada para o sentido da saída, que ele vai resolver e vai passar sobre todos esses pontos, mas é simplesmente, por enquanto, aqui para a gente ter uma previsão do que vai acontecer ali dentro, tá? Ele vai mostrar previamente o perfil que ele vai analisar em cada ponto do mesh que ele mostrou. Vamos, né, só deixar aqui salvo, tá certo? Que a gente selecionou que é aqui que a gente quer que a nossa simulação aconteça.
E vamos agora aqui em Run Calculation, tá certo? E vamos definir o número de iterações que nós vamos resolver para a nossa malha ali dentro do escoamento. Vamos deixar definido então 500 iterações, tá? Aqui é o perfil de velocidade, ele já cria uma legenda mostrando ali para gente, desde zero até lá a velocidade da entrada dos 2 metros por segundo. E a tendência esperado para nós aqui é que a velocidade ela seja máxima no centro do nosso escoamento, e que ela permaneça ali constante e vá caindo em relação aos outros pontos ao redor por conta da tensão de cisalhamento. Bom, clicando aqui então em Calculation, ele vai começar a resolver todas as iterações com os parâmetros de velocidade x, y, z. No nosso caso aqui a gente só tem velocidade em z, né, no nosso sentido axial, resolvendo a equação da continuidade, resolvendo os parâmetros k e ômega, que são parâmetros também ali da nossa equações de Navier-Stokes, aqui definidas no formato próprio para o software. Ele vai começar linha por linha ali embaixo no console, resolver iterativamente esses perfis para os pontos da malha que a gente escolheu. Tá? Então vejam que vai começar todas as simulações nas 500 iterações, ele vai mostrar uma barrinha embaixo ali, quantificando 10%, 13%, 15%, e essa barrinha vai aumentando e vai caminhando à medida, então, que nós estamos resolvendo. Tá? Então, vai levar um tempinho aqui para ele resolver essas 500 iterações, porque ele vai resolvendo e vai atualizando a nossa solução até atingir a convergência. Tá? Ele cria uma nova janela aqui em cima, veja que eu posso ir alternando entre elas. A janela que mostra para a gente os valores desses parâmetros e se a gente está obtendo estabilidade na solução, tá? E também podemos voltar ali para a janela que vai mostrar a edição da geometria, vai mostrar a edição da nossa forma, para que a gente possa depois analisar o perfil sobre todo o cilindro, né, sobre toda a seção de cilindro de escoamento. Bom, vai levar um tempinho aqui, mas aguardem, né? A gente vai precisar passar por todas as iterações. Vou deixar carregando aqui só para finalizar, para vocês irem acompanhando aí, também deixar de vocês. E quando finalizar, a gente dá continuidade aí juntos.
Bem, praticamente finalizou. Aqui 99, 100%. Ele vai mostrar uma mensagem, né, Calculation Complete. E aqui nós podemos então agora salvar também o nosso projeto no que ele mostrou ali o perfil desenhado e voltarmos aqui então para a nossa guia do ANSYS para depois buscar analisar nossa solução, tá? Mas ele estabeleceu um perfil, ele construiu aqui, ele só obteve a solução, mas não, a gente não consegue perceber, ver muito bem esses resultados, tá? Para isso nós vamos agora aqui em Results, e aqui em Results ele vai abrir uma outra interface na qual nós podemos de fato colocar transparência na nossa parede, buscar importar nossa geometria e trabalhar com ela aqui de uma maneira um pouco mais fácil de visualização, tá? E de entendimento. Bom, aqui está um pouquinho duplicado na hora que eu fui gravar minha barra de ferramentas, mas foi algum bugzinho quando eu coloquei no monitor da direita aqui, que eu gravo, né, no monitor da direita e vou analisando algumas configurações aqui no da esquerda. Quando eu trouxe para mim meu outro monitor, ele deu esse probleminha, mas ele não vai impactar, não vai gerar outros problemas, tá certo? A gente vai conseguir configurar e trabalhar normalmente, tá? Vou descobrir depois o que está acontecendo para padronizar e não acontecer nessa duplicação da barra de ferramentas. É só algo de visualização mesmo, não é algo que o software acabou travando. Bem, então aqui em cima eu vou selecionar alguns pontos da minha geometria, tá? Da superfície que a gente nomeou lá atrás, então inlet, outlet, wall e wall solid, tá? Então a gente tem tanto a parede quanto a parede sólida, que são os pontos interno e externo, e a gente vai definir uma transparência de 90%, tá? Para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo ali dentro. Para isso a gente pode clicar ali nos nossos elementos de entrada do fluido ou do nosso sólido e nós colocarmos diretamente digitando 0, né, 0,90, 0,90 e quanto também ele parece uma barrinha aqui embaixo que a gente pode arrastar e colocar lá até 0,9 e dar duplo clique, né, ou dar um enter ali para confirmar isso para a gente conseguir ver a nossa geometria de forma transparente, tá? Porque se a gente não colocar, a gente vai ver né, o duto, né, azul, como ele está colocado ali, a gente não consegue enxergar dentro o nosso perfil. Então a gente precisa mudar essa transparência no software para a gente conseguir aí colocar, enxergar o que a gente quer ver dentro, que é o perfil de velocidade, tá? Então ajustem aí tanto nesses 4 pontos, inlet, outlet, wall e wall solid, em 90%, tá? Deem enter, né? Confirme. Se você só clicar fora, se você não selecionar direito, ele não entende que você colocou com 90%, tá? Ele simplesmente desconsidera a sua configuração. Então certifique-se de que em todos os pontos isso está com 90%. Bom, bem, então vamos lá. Vamos configurar isso aqui.
a gente conseguir ver o mesh aqui dentro nos pontos que nós resolvemos. Aí, agora sim, ele entendeu, né? Eu arrastei, coloquei 90,1%, na verdade, ali a transparência então da nossa parede. Na entrada você pode deixar preenchido ou pode deixar transparente também, de maneira a facilitar a sua visualização. Eu vou tentar mexer aqui na entrada e vou tentar deixar também em 90%, tá? Mas o nosso perfil a gente vai analisar ali na seção no duto no eixo Z e já é possível ver só com transparência da parede mesmo, tá? Sem problema. Aqui a gente pode também rotacionar, né? Trabalhar com as ferramentas de localização e de visualização sobre a nossa janela da geometria, tá? Para girar o nosso sólido, mexer no eixo ali abaixo para rotacionar ele também, igual a gente fez nas aplicações lá de criação da geometria e criação do mesh, ok? E veja que ele mostra para a gente aqui essa legenda também com o perfil de velocidade nos diversos pontos na malha para o qual ele resolveu. Tá? Então vejam que a gente tem uma escala, né, de cores aqui de azul para vermelho e claro, nos pontos em vermelho a velocidade é maior e todas elas partem ali, né, do ponto da região entre o verde e o amarelo, que é a nossa condição inicial de 2 metros por segundo, e à medida que o nosso fluido vai escoando, né, as camadas de fluido umas sobre as outras, então geram tensão de cisalhamento, geram uma força causada pelo atrito no sentido do escoamento, e isso faz com que a velocidade se altere, né, sendo a velocidade máxima no ponto central, que vai se estabelecendo e vai aumentando. Veja que vai escoando, né, à medida que o nosso fluido escoa, no centro do escoamento a velocidade se torna máxima, tá certo? E nos pontos ao redor esse perfil está mais para o verde, está mais para o amarelo, mostrando que a gente tem toda a rugosidade, o atrito na parede, que nós temos, né, a camada limite, que nós temos também a, as forças de cisalhamento de umas camadas, das camadas dos fluidos sobre as outras, e tudo isso está sendo considerado no balanço, tá? Bom, então aqui na janelinha aqui em cima eu vou mostrar só como a gente pode colocar, por exemplo, um título, tá? Então se a gente selecionar aqui Insert Text, a gente pode colocar, por exemplo, um nome no título da nossa figura, nós podemos editar também a nossa legenda, a gente pode mudar a posição dela, a gente pode trabalhar aqui algumas opções só de visualização do nosso perfil. Tá? Por enquanto é um perfil que a gente consegue verificar que está mostrando os pontos, né, da nossa malha e a velocidade em cada um desses pontos. Tá? Bom, vou colocar aqui como file name, tá? E vou colocar que esse título, né? Esse texto que eu vou colocar aqui, eu vou colocar um título para ele, vou colocar este set fluid, né? Exemplo 7 fluido, para a simulação que a gente trabalhou nessa aula. E aí eu vou então dar um OK, um Enter aqui, um Apply aqui embaixo, né, no canto inferior esquerdo, para que de fato esse texto ele apareça na minha figura. Então é só para dar um título para minha imagem, tá? E mostrar que a gente consegue editar elementos gráficos também do escoamento, da simulação que a gente realizou. Tá? Então vou clicar ali em Apply. E aqui, clicando em Apply, esse texto que eu coloquei, ele vai ser jogado, né? Claro, a localização eu posso definir aqui também. Primeiro no topo, né? E no centro da minha figura, tá? Com relação a X eu vou colocar no centro, e com relação a Y eu vou colocar no topo. E agora, então, vou buscar aplicar e colocar, né, esse texto na figura de fato. Vejam, cliquei e apareceu este set fluid na posição que eu defini. Tá? Se eu não definisse a posição, né, correria ali o risco de ficar em um lugar ruim de visualizar. Okay? Aqui eu posso clicar em Default Legend View e ele vai mostrar para a gente onde está posicionado, os limites, inferior, superior, espaçamento entre os valores que foram definidos ali na legenda, tamanho de fonte, tá? Então eu posso vir aqui e editar também algumas configurações da legenda, se eu quiser também, ok? Mas não é necessário. Aqui nesse caso está
já está bom para visualizar, a gente já consegue ver isso de uma maneira simples. Bem, para finalizar, vamos criar aqui uma animação, tá? Buscando ali aquele desenho do filmezinho no menu em cima, do lado do reloginho. Vamos utilizar uma animação do tipo Sweep Animation, tá? Vou colocar em Slow, para que a gente possa visualizar devagar essa animação, tá? Vou clicar em Streamline, que é as linhas que a gente tem construídas para o nosso perfil, e vou dar um Play. E vejam que quando eu dou esse Play, então eu vejo nas linhas dos perfis que foram criados sobre o meu mesh, as partículas andando no sentido do escoamento e mostrando para a gente que as partículas das linhas centrais elas andam mais rápido e atingem velocidades maiores, enquanto as partículas ao redor velocidades menores em relação às partículas centrais. Tá? Então, uma forma só que ele fica fazendo em loop, né, rodando e mostrando para a gente esse escoamento, como se fosse cada uma das minhas linhas do escoamento sobre o meu mesh desenhado, sendo representada por uma partícula. Tá? E aí uma animação bem legal, bem divertida de analisar e verificar, para que a gente possa conferir, confirmar o comportamento do perfil que a gente estabeleceu. Beleza? Então, pessoal, agora vamos salvar o nosso projeto e assim a gente passou por todas as etapas de uma simulação com o ANSYS, considerando aplicações de fluidos, né, para compilar com o Fluent. Beleza? Veja que está tudo com OK, com check. E agora sim nós finalizamos a simulação do nosso exemplo e trabalhamos as aplicações padrões do ANSYS na nossa aula de hoje. Tá? Salvem o arquivo de vocês, vocês vão ver que eles salvam num diretório. Bem, aqui as principais referências da nossa aula, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, qualquer questão, podem deixar aqui nos comentários, beleza? E até a próxima aula.